Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Que tal alinhar a nossa vida? Que tal colocar a sua vida nos trilhos do Senhor? Que tal andar na luz? Que tal andar na verdade? Que tal ter uma nova vida? Que tal ser parecido com Jesus? Que tal ter paz no coração e ter a certeza de vida eterna? É isso que a palavra de Deus nos promete. É isso que encontramos nas Escrituras. É isto que vemos na história da igreja, no livro de Atos dos Apóstolos. E no programa de hoje conversaremos sobre um tema maravilhoso, sobre a conversão de Saulo. Saulo de Tarso, ou Saul. O apóstolo Paulo teve o seu nome mudado, teve a sua vida transformada. Vamos encontrar um pouquinho a verdade, a alegria da salvação na história de Saulo. Deixe o seu coração aberto, pronto para ouvir o Senhor. Deus vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Como é bom a gente ler a palavra de Deus, como é bom a gente ver aqui que a palavra de Deus, ela é a verdade e ela traz para o nosso coração tanta coisa tão linda. Ensinamentos que nos fortalecem, ensinamentos que trazem ao nosso coração a paz, a alegria, a esperança. E o Senhor nos mostra como nós devemos viver. O Senhor nos mostra que há tanto para o nosso coração. E nós vamos encontrar em histórias maravilhosas, como a história de Saulo, a sua conversão. Quem era Saulo? Vamos ver em Atos capítulo 9, nos versículos 1 e 2. Nós vamos ver que Saulo era um perseguidor dos cristãos. Olha o que está escrito. Atos 9, de 1 a 2. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Bem, Saulo vai aparecer aqui na Escritura logo no capítulo 8, logo quando acontece o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Estevão era um diácono da igreja, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que falava com intrepidez. Ele foi julgado pelo Sinédrio e o Sinédrio, olhando para ele, viu o rosto dele como o rosto de anjo, mas eles não podiam suplantar a sabedoria de Estevão. Eles não podiam se contrapor ao que Estevão pregava, ao que Estevão dizia. Então, taparam seus ouvidos, arremeteram contra ele, o levaram para fora e o apedrejaram até a morte. E a Bíblia nos diz que Saulo consentia na sua morte. E aqui no capítulo 9, nós vamos ver Saulo respirando ameaças e morte. Ele estava cheio de ódio, respirando ameaça. Vou acabar com esses cristãos, eles vão ver comigo, eles vão ver o que eu vou fazer com eles, eles vão ver quem manda aqui em Jerusalém, eles vão ver se eles podem alguma coisa contra nós, contra os fariseus, contra a nata religiosa, contra aqueles que conhecem as Escrituras. Ele estava respirando ameaças e morte. É tão triste, né, ver uma pessoa que está respirando ameaça e morte. Só fica falando coisas ruins, só sabe desejar o mal, só sabe perseguir, só sabe prejudicar, porque não consegue ter o que aquelas pessoas têm. Tenta apagar, tenta abafar a sua voz, mas não conseguem. Ele respirava ameaças e morte
contra os discípulos de Jesus. Aí o que ele faz? Ele foi ao sumo sacerdote e pediu cartas. Eu vou acabar com esse povo. Nós perseguimos aqui em Jerusalém, eles fugiram, tem gente lá na Síria, tem gente lá em Damasco. Eu vou às sinagogas lá e vou trazê-los amarrados, vou trazê-los presos, vou trazê-los para serem mortos, apedrejados aqui em Jerusalém. Eu quero levar cartas para as sinagogas de Damasco. E assim foi. Ele disse, eu vou trazê-los. Esses cristãos vão ver comigo. Eles vão ver quem manda em Jerusalém. Eles vão ver quem eles são e quem nós somos. Vamos acabar com esse Jesus. É interessante que o mestre de Saulo era Gamaliel. Gamaliel era um grande rabino, mas era um homem sensato. Gamaliel havia dado uma palavra no último julgamento, quando eles iam matar a Pedro e João. Gamaliel disse, olha, vamos com calma. Se esses homens, se essa obra deles é de homens, vai passar. Não vai ficar ninguém igual alguns que vieram aqui, um chamado Teudas, outros, uns 400 o seguiram, mas acabou. Mas se esses homens são da parte de Deus, vocês serão encontrados lutando contra Deus. Bem, Saulo não pensava como o seu rabino Gamaliel. Ele pensava só, temos de acabar com esse povo, temos de persegui-los. Ele não pensava na possibilidade dos cristãos serem de Deus. Ele não pensava na possibilidade de que Deus estivesse ao lado dos cristãos. Nós vemos a igreja hoje. Nós vemos pessoas se colocando contra a igreja do Senhor hoje, aqui mesmo no Brasil. Será que eles pensam, podemos estar indo contra e lutando contra Deus? Será? É necessário pensar assim, como Gamaliel. Mas Saulo não pensava. Olha o que diz o versículo, do versículo 3 ao 8, o encontro de Saulo com Jesus. Olha que coisa mais linda. Está escrito assim, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Olha, ele estava no caminho de Damasco. Damasco é uma das cidades mais antigas, capital da Síria, até hoje Damasco. E Saulo estava indo para lá para matar, para prender, respirando morte e perseguição aos cristãos. Mas no caminho, Saulo depois vai nos contar, um pouco à frente no livro de Atos, que hora era, que momento foi quando ele teve o seu encontro com Jesus. Quando a gente tem um encontro com Jesus, é marcante. A gente lembra, a gente consegue até sentir o cheiro, aquele momento, a luz, que hora, quando foi, detalhes da nossa conversão. Saulo vai dizer que era meio-dia. Meio-dia, quando o sol é mais forte. Possivelmente ele ia a cavalo, possivelmente ele ia montado, porque era uma viagem longa de Jerusalém até Damasco. E perto de meio-dia, uma luz mais forte do que o sol, uma luz mais brilhante do que o sol do meio-dia, brilhou diante de Saulo, e ele ouviu a voz dizendo, Saulo, Saulo,
por que me persegues? Oh, ele estava perseguindo quem? Ele estava perseguindo os cristãos. Ele estava indo atrás de homens e mulheres, João, Pedro, Maria, Antônio, José, pessoas que se diziam cristãos. Que luz era aquela? Que pessoa, que personagem era aquele? Que sobrenatural aquela luz? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Saulo, ao ter um encontro com Jesus, sabia que Jesus é Senhor. Quando você tem um encontro com Jesus, sabe que Ele é Senhor, sabe que Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele é o Senhor do Brasil, Ele é o Senhor das nações, Ele é o Senhor de todos os órgãos de governo do mundo. Ele é o Senhor, o dono de todas as riquezas do mundo. Ele é Senhor de toda a terra e da sua plenitude, de todo o planeta, de todo o universo. Ele é Senhor, é dele, pertence ao Senhor toda a riqueza deste mundo, todo o ouro, todo o diamante, toda a pedra preciosa, toda a riqueza, todo o grande edifício, toda a grande construção, todas as montanhas, todos os rios, toda a água, todo o petróleo, toda a riqueza pertence a Deus e somente a Deus. Saulo, aquela hora ele reconhece que aquela luz, naquela luz brilhante havia uma presença do Senhor. Quando Moisés teve o seu encontro com Deus, Moisés viu o Senhor numa chama de fogo, um fogo que ardia na sarça, naquele arbusto, e aquele fogo sobrenatural que não precisava de combustível para arder. E ele disse, vou me aproximar para ver que maravilha é aquela, porque a sarça não se queima. E então, quando ele se aproxima, ele ouve a voz do Senhor, Moisés, Moisés. E ele tem de tirar a sandália dos seus pés, porque reconhece que aquele lugar onde ele está é santo, por causa da presença de Deus. Agora que Deus, o próprio Jesus, se encontra com Saulo e o chama como Deus chamou Moisés. E o Senhor diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Deus trazia para Moisés um entendimento de que ele seria usado por Deus como líder da nação para conduzir o povo à terra prometida. Agora Deus quer trazer para Saulo um entendimento de que ele vai ser um vaso escolhido, de que ele vai deixar de ser um perseguidor para ser luz para os gentios, para ser bênção nas mãos do Senhor. Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? E o Senhor responde, eu sou Jesus. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Gente, isso é tão sério. Talvez você possa estar perseguindo Jesus sem saber que está perseguindo Jesus. Saulo estava apenas perseguindo os cristãos. Ele não pensava que estava perseguindo Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido. E estava, porque cada cristão, Filho de Deus, pertence a Jesus. Tocar em um cristão é tocar em Jesus. Perseguir um cristão é perseguir Jesus. Esta foi a verdade que o Senhor passou para Saulo. Saulo, você está me perseguindo. Você está perseguindo a minha igreja. Eu estou presente na vida de cada cristão. Você está me perseguindo, Saulo. Como é importante saber que se não estamos do lado do Senhor, estamos contra o Senhor. Se não seguimos Jesus, perseguimos Jesus. Como é importante saber isso.
E então, quando Jesus disse, levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Porque quando Saulo ouviu Jesus dizer, eu sou Jesus, ele então diz, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Então ele diz, que farei? Que farei? O que eu devo fazer? Que queres que eu faça? Que queres que eu faça? E o Senhor então disse, entra na cidade. Lá vou te dizer o que deve ser feito, vão te dizer o que convém fazer. Saulo então abre os seus olhos, aquela luz passa, aquela voz passa, e os seus companheiros de viagem, eles ouviram a voz, mas não viram ninguém, não entenderam nada que estava acontecendo. Quando Saulo abre os seus olhos, ele não pode enxergar, ele está cego. É tão interessante perceber que antes Saulo enxergava, ele via as nuvens, as montanhas, ele via o caminho, ele via o cavalo, ele via seus companheiros, ele via as coisas, ele via a cidade, mas não enxergava Jesus. Não enxergava a realidade espiritual. Assim, muitas pessoas estão enxergando as coisas físicas, mas não estão enxergando o espiritual. Não estão enxergando com os olhos espirituais. Então, quando Saulo tem o seu encontro com Jesus, aí ele está cego. Aí ele para de ver as coisas naturais. E ele fica cego por 3 dias. Ele está vendo só as coisas espirituais, ele vai ruminar, ele vai pensar em tudo aquilo que ele está vivenciando. Nós vemos que Sansão, enquanto tinha suas 2 vistas, ele enxergava apenas o pecado e o mundo, e mergulhou no mundo e no pecado. Mas quando ele errou, falhou e teve os seus olhos vazados pelos filisteus, ele começou a pensar no motivo para o qual ele existia e ele nasceu, no propósito para o qual ele nasceu, para livrar a nação de Israel. E então ele começa a enxergar espiritualmente. E Sansão, então, seu último mover na sua vida, quando ele derruba ali, se apega aquelas 2 pilastras do templo do deus Dagom, e ele disse, morra eu e os filisteus comigo. Então, ele compreende, ó Deus, me dá força, mais uma vez. Eu sei que eu preciso cumprir o propósito. Preciso cumprir o propósito. Enquanto você está com os olhos vendo só as coisas naturais, não tem jeito. Você muitas vezes pode estar como Saulo, respirando ameaças e morte. Você pode estar olhando o lado natural das coisas e permitindo que o inimigo traga ao seu coração ódio, rancor, murmuração, reclamação e palavras duras contra os outros. Mas quando nós temos um encontro com o Senhor, quando Jesus vem e entra na nossa vida, então pode acontecer como Saulo. Ele ficou cego para as coisas desse mundo e começa a pensar nas coisas espirituais. Sabe, isso acontece conosco. Quando nós buscamos o Senhor em primeiro lugar, as coisas deste mundo passam a ter um lugar secundário. Elas não são tão importantes. Por quê? Porque nós não somos deste mundo. Porque nada vamos levar deste mundo, absolutamente nada. Nada. Quando Paulo e eu, nós tivemos o chamado do Senhor para começarmos esse ministério, Gideões 24 horas diante do Senhor, Deus nos pediu para a gente deixar tudo. Tudo que juntamos em 30 anos, ele como médico, eu como dentista, tudo. Então, hoje, Paulo já partiu para o Senhor, hoje eu não tenho nada no meu nome.
nem casa, nem carro, bem algum. Nada, nada, nada. Mas temos tudo. Tudo, porque tudo que nós fazemos é para o reino de Deus. Cada dia que a gente vive é para a glória do Senhor. Então, isso tem valor. Parece que os nossos olhos se fecham para as coisas físicas e vão se abrir para as coisas espirituais. Saulo se levanta cego e os seus companheiros de viagem o guiam pela mão. Agora vamos ver Atos 9:9. Diz assim: esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Paulo ficou 3 dias sem enxergar. Imagina você ficar 3 dias sem ver onde você está, quem está cuidando de você, o que você está comendo. Ele ficou sem comer, sem beber. Ele estava assim, extasiado com o que ele ouviu, com aquela visão que ele teve. Jesus veio a ele, Jesus de Nazaré, Jesus que ele soube que morreu na cruz, Jesus que os discípulos diziam que ele vivia, realmente estava vivo. Jesus falou com ele, Jesus o chamou pelo nome, Jesus estava dizendo o que ele deveria fazer. Ele ficou 3 dias sem comer, sem beber, cego. Continuando, versículo 10 ao 16, Ananias vai orar por Paulo. Olha bem, verso 10, Atos 9. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso. Pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Bem, Deus, o próprio Espírito Santo vai a Ananias, um profeta, um homem cheio do Espírito Santo, e diz: você vai à rua direita, você vai à casa de Judas, e lá está Saulo de Tarso. Eu dei uma visão para ele. Ele viu um homem chamado Ananias entrar na casa e orar por ele. Então, Ananias disse: mas Senhor, esse homem a gente tem ouvido a respeito dele, a gente sabe quanto mal ele fez, quantas coisas, quantos cristãos foram aprisionados, foram mortos. E o Senhor disse: vai. E Ananias foi. Olha o verso 17 e 19 de Atos 9. Saulo foi cheio do Espírito Santo. Diz assim: então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Que coisa linda! Ananias obedeceu, orou por Saulo, caíram como que umas escamas dos seus olhos, e ele enxergou. A primeira coisa que Saulo viu foi um irmão, Ananias.
Um irmão que disse, esse Saulo era um perseguidor, ele estava fazendo tanta coisa ruim com a igreja, e Deus disse, ele vai ser um instrumento em minhas mãos para levar a luz, o evangelho aos gentios. E eu vou mostrar para ele quanto importa sofrer pelo meu nome. Saulo entregou sua vida. Primeira coisa que viu depois de receber a unção, o Espírito Santo, cair dos seus olhos como que umas escamas, ele viu Ananias. E é assim que Deus faz conosco. A gente ama o Senhor, serve ao Senhor, mas enxerga o irmão. O que podemos fazer uns pelos outros em obediência ao Senhor. Isto é a vida cristã. Você já está salvo? Você já viu Jesus? Você quer vê-lo? Você quer ter uma experiência com Ele? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, reconheço que Jesus é o Filho de Deus. Reconheço que Ele deu a sua vida na cruz do Calvário para me salvar. Reconheço que somente em Ti eu tenho vida eterna, vida abundante. Eu me entrego a Ti para viver na Tua presença, para fazer a Tua vontade. Recebe a minha vida, lava o meu coração, abre os meus olhos para contemplar a beleza do Senhor e para andar na Tua presença em santidade, pureza e amor. Eu me entrego a Ti para ser Teu enquanto eu viver, até o encontro com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso que nós temos de fazer, é entregar a nossa vida e deixar o Senhor nos guiar. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.